this action signify? As you entered, when you looked at the other human, what does it mean? It's a sign of trust. It's a human thing. You wouldn't understand. My father tried to teach me human emotions. They are difficult. You mean you're a designer? Yes. Bong Joon-ho, que apesar do nome e de ser coreano não é um cantor de K-pop, parece sempre em suas obras abordar temas de impacto social, principalmente nas últimas, como Expresso da Manhã, Okja e Parasite. Em Expresso da Manhã, os temas abordados e criticados da vez são a irresponsabilidade ambiental, a desigualdade e o autoritarismo. Para isso, o diretor conta com um elenco de peso, composto, entre outras pessoas, por Chris Evans, Tilda Swinton e John Hurt. Por falar em Chris Evans, é interessante ver o Capitão América em outro papel que não seja vestindo o uniforme do herói da Marvel. Além disso, papéis como o que ele desempenha aqui me fazem pensar se a Marvel não possui alguma cláusula em seus contratos em que proíbam os atores de atuarem em produções que os colocam em cenas de violência gráfica ou assuntos do gênero, visto que tais atuações podem respingar na imagem que os atores precisam conservar para continuarem sendo heróis nas produções que, no final, são para o público infanto-juvenil majoritariamente. Como ponto de partida, o filme nos apresenta um mundo que está à beira do colapso ambiental, devido ao aquecimento global. Como contramedida, cientistas criaram um composto químico que muito simplesmente visa esfriar a temperatura do mundo. O composto é tão bom e dá tão certo que joga o planeta em uma nova era do gelo, e se não acaba com a vida na Terra pelo calor, acaba pelo frio. Milagrosamente, existe uma alternativa para a extinção, um trem com motor perpétuo que percorre todos os continentes em uma trajetória que demora 1 ano para se completar. Nesse ponto, ficamos pensando se o trem já estava concluído antes do cataclisma ou se foi construído especificamente por conta do apocalipse, sendo a segunda opção mais plausível, tendo em vista a confusão e desespero que foi para que as pessoas embarcassem, segundo relatos do próprio filme. O trem funciona como um microcosmo. Uma vez que a Terra se tornou um espaço frio e estéril, o trem se torna a nova Terra, com uma nova ordem social e um novo ambiente próprio, em que, em certa medida, as pessoas desempenham um papel prefixado. Tal papel parece ter sido predefinido pelo preço que as pessoas pagaram para estarem ali. Essa afirmação levanta algumas questões. Primeiro, se o preço fosse a única e exclusivamente o motivo central do embarque ou não, podemos inferir que as 2.000 pessoas mais ricas do mundo estão presentes no trem, número que deve ser mais ou menos a capacidade máxima da composição. Se for isso, outra pergunta se apresenta: qual a utilidade do dinheiro num mundo como o trem, em que uma nova sociedade em nada parecido com a anterior se formaria? Além disso, o próprio trem não parece possuir uma moeda de troca. A única vez que vemos uma transação comercial ser realizada é quando Curtis, personagem de Evans, compra cronólio, uma espécie de refúgio alucinógeno de uma espécie de traficante. E para isso, Curtis utiliza-se de comida, que define muito mais um escambo. Se a lógica do dinheiro for aplicada, podemos deduzir que a pessoa de número 2000 a entrar no trem foi a primeira pessoa a estar na cauda, que funciona como uma espécie de favela desse universo, e assim por diante em escala crescente, até se atingir a capacidade máxima do último carro. A afirmação que o preço da passagem foi um motivo para a alocação das pessoas nas escalas sociais ali presentes não me parece fazer sentido, uma vez que seria muito mais plausível que pessoas escolhidas fossem muito mais preferidas por suas utilidades práticas com a perpetuação do trem do que com a sua capacidade monetária fora do trem. Curtis tem ao seu lado Edgar e Gillian, que convenientemente atuam como um ancião sábio no caso de Gillian e o jovem sensato no caso de Edgar, sendo o próprio Curtis um meio termo entre os dois. Acompanhamos o povo da cauda por um tempo e vemos que vivem uma espécie de subsistência, sendo sua única fidelidade aparente de servirem como peças de reposição para trabalhos subalternos ou luxos que as pessoas dos vagões mais à frente necessitam. É até interessante que essa gente, tendo em vista seu grande número, não realizem outras coisas no trem, ou não se organizem para que possam realizá-los. Talvez essa inércia seja explicada pelo governo autoritário que se estabeleceu ali. Governo esse, entre muitas aspas, que mantém o povo com medo e para fazer esse medo continuar, utiliza-se de truculência, violência e até mesmo tortura física e psicológica, como podemos acompanhar no caso do sujeito que teve seu braço congelado e amputado. Podemos perceber que no momento que esse medo se esvai ou perde um pouco da atenção suficiente para que a corda continue esticada, este é o momento em que se inicia a revolução, liderada por Curtis e inflamada por Gillian, que através de sussurros e sugestões prepara o terreno para a revolta. É interessante notar que nesse ponto não observamos um estopim claro para a insurgência. Apesar de sofrerem muito,
A ação acontece pela simples constatação de que os soldados que mantêm ali não possuem balas, e sendo assim, a revolta parece apenas um passo natural que aquela gente dá, como se todos estivessem esperando por aquilo há muito tempo, até o próprio governo que os mantém ali. Um ponto importante e curioso é que a revolução nesse contexto toma um aspecto muito mais gráfico e quantitativo, uma vez que, para considerarmos que teve sucesso, o grupo deve alcançar a ponta frontal, tendo em vista que partem da ponta traseira. Então, cada vagão conquistado surge como um passo para o sucesso, como uma guerra de trincheira. Para que possam prosseguir, Kurtz libera Nan e Iona, um engenheiro responsável pelo funcionamento das portas da composição, e sua filha que possui dons mediúnicos, ambos viciados em cronólio. Aqui vemos o surgimento de tecnologias que tornam a experiência mais verossímil. Sendo Nan sul-coreano e Kurtz supostamente americano, ambos utilizam um aparato que possibilita a comunicação entre eles, o que, na minha opinião, enfraquece a afirmação que o valor da passagem foi utilizado para garantir o embarque ou não das pessoas. Ainda que o idioma falado no trem é inglês, naturalmente, muito mais interessante em termos comerciais para o filme. Mais adiante, temos o ponto decisivo da trama para vários personagens, que é a Batalha do Túnel. Aqui, várias coisas ficam claras e escuras, figurativamente e efetivamente. Primeiro, é necessário, na minha opinião, dar méritos na direção. Para mim, toda a cena possui um grande impacto, e isso se deve em grande parte pelos movimentos de câmera que parecem contribuir para o impacto de cada machadada desferida, por ambos os lados. O contraste entre luz e sombras aumenta a sensação de aflição do povo da cauda, vendo que serão certamente esmagados por um exército fortemente armado. Exército que é muito peculiar, uma vez que utilizam toucas que duvido que possibilitem a visão, e também usam o peixe para intimidar seus adversários, demonstrando tanto a afiação de suas lâminas, quanto contaminando-as com as vísceras possivelmente tóxicas daquele animal. Esse último toque admito que me causou estranhamento, ainda que sua finalidade de impactar tenha sido atingida. Estando claramente em desvantagem enquanto lutam dentro do túnel, uma vez que o exército repressor possui óculos de visão noturna militares, que não sei por que estavam guardados no trem, uma série de acontecimentos improváveis faz o jogo virar. As tochas, a morte de Edgar, a captura de Mason, personagem de Tilda, possibilita ao grupo avançar ainda que tenham perdido muito do seu efetivo no massacre. A partir desse momento, as coisas se desenrolam de maneira mais rápida. Acompanhamos os personagens passando por diversas cabines que vão desde baladas até saunas. O luxo escandaloso, a pobreza extrema dos marginalizados, a morte de Edgar e o massacre, tudo isso contribui para que a raiva de Kurtz aumente exponencialmente. Se antes ele queria vingança, agora está sendo consumido por ela. Vale a pena ressaltar uma curiosidade, que existe um vagão frigorífico com galinhas mortas e até mesmo carne bovina, aparentemente. Tal cena me fez pensar onde é que eles guardam tais animais. No fim, Kurtz e Nan têm uma discussão. Nan explica a Kurtz seu plano de sair do trem e, para corroborar sua ideia, argumenta que ao longo dos anos viu a neve diminuir. Argumento que me parece extremamente fraco, porque já que a temperatura está suportável novamente, porque a própria direção do trem não opta por pará-lo. Talvez por medo de que a sociedade se desestruture mais uma vez fora do trem, talvez pela comodidade das classes superiores naquela situação, ou quem sabe, pelo fato do trem extremamente tecnológico não possuir um termômetro, não sabemos. Kurtz, por sua vez, quer matar Guilford e, para convencer Nan a abrir o portão final, conta uma história de que as circunstâncias do embarque o forçaram a ser canibal e assassino de bebês, e que só por conta do heroísmo de Gideon é que a seção da cauda não acabou em uma chacina completa. Aqui retorna ao ponto inicial do meu pensamento. Embora as cenas relatadas por Kurtz não sejam demonstradas, felizmente, a imaginação de tais fatos se torna perturbadora, ainda mais quando imaginamos o Capitão América cometendo tais atrocidades. Dessa forma, fico pensando se a opção por Chris Evans no papel principal não foi justamente pelo fato dele representar um herói, em tudo diferente de Kurtz, frio, calculista e inescrupuloso. É bom observar que gostei da atuação de Evans, que demonstra uma profundidade dramática que não havia visto em seus outros papéis. Ainda se continuarmos refletindo sobre a história de Kurtz, podemos tirar algumas hipóteses. Primeiro, pode-se dizer que o número de pessoas que entrou no trem ou na seção da cauda era muito maior que o aceitável, e Guilford utilizou da fome para baixar o número até certo equilíbrio. Segundo, que talvez da maneira que as pessoas entraram no trem, de supetão e desesperadas, não houve tempo para a produção de comida para todos, e assim voltamos à questão da fome. E por último, que no momento em que todos embarcaram não havia barata suficiente para confeccionar as barras de proteínas, que, como ficamos sabendo, é o que o povo da cauda consome. Acredito que a opção mais provável no contexto apresentado seja a primeira, ainda que queria que fosse a segunda.
Após algumas ações, Curtis entra em contato com Guilford e toma conhecimento que Gillian era um traidor. Mais que um traidor, era tão responsável pela miséria de seu povo quanto o próprio Guilford. Enquanto Gillian era o agitador, Guilford era o carrasco, sendo o primeiro um aquecedor e o segundo um resfriador, ambos trabalhando para que a temperatura social daquela estrutura ficasse no ponto exato, entenda-se como número certo de pessoas em um ambiente fechado. O pensamento de Guilford se assemelha ao de Thomas Malthus, no que tange a sua visão demográfica de controle populacional. Malthus, que ironicamente nasceu perto de uma cidade chamada Guildford. A perspectiva de que Gillian, o mentor intelectual de Curtis, fosse um traidor, se mostra insuportável, o que faz com que a vingança suplante qualquer perspectiva de nova ordem social. Aliás, Gillian paga com a vida a falha de seu trabalho, visto que a rebelião não é contida, e mais pessoas do que o necessário morrem, inclusive das seções frontais. A revelação de que Gillian era um traidor coloca em xeque a integridade de seu ato de heroísmo no passado, quando oferece seu próprio corpo para que o povo esfomeado coma. No final, vemos Curtis tendo uma espécie de redenção, doando o braço que outrora não conseguiu. Guilford indiferente tanto com relação ao seu trem, quanto com o destino da humanidade, uma vez que assiste inerte à destruição literalmente à sua frente. Inan conseguiu aquilo que queria, a liberdade se não para si, para sua filha. Liberdade e também morte, uma vez que ela sai em meio a uma montanha congelada e inóspita. Acredito que mais que uma história que busca criticar comportamentos e fatos que vemos na sociedade contemporânea, a história de O Expresso da Manhã é um exemplo que a violência e a raiva desmedida só podem levar à ruína, quando não individual, de uma sociedade, e por que não, de uma espécie inteira.